Bom, agora eu vou começar a minha análise da pesquisa de campo. No primeiro gráfico foi perguntado qual era a idade dos entrevistados. 50% responderam de 17 a 26 anos, de 12 a 17, 10%, 30% de 26 a 45 anos e 10% de 45 a 70 anos. No gráfico 2, foi perguntado qual o seu gênero. 75,5% responderam feminino, 23,6% responderam masculino e o resto outro. No gráfico 3, foi perguntado: você considera mais estimulante ensinar a matemática através de histórias, a exemplo do filme Donald no País da Matemática? 93,6% responderam: pode ajudar a estimular a curiosidade. E o restante respondeu: tem a função só de entreter. Na análise do gráfico 4 foi perguntado: qual festival folclórico que você é mais familiarizado? 56% responderam São João, 38,5% responderam Carnaval e o restante responderam Festa do Boi Bumbá e o Oktoberfest. No gráfico 5 foi perguntado: você acredita que contos de fada e do folclore podem ajudar no entendimento e aprendizado de uma comunidade? 66,4% responderam sim, 26,4% responderam mais ou menos, 7,3% não. No gráfico 6 foi perguntado: qual dos personagens dos contos e do folclore há, em sua opinião, uma representação da economia capitalista? 49,1% responderam Rumpelstiltskin, o duende que fia palha em ouro. 40% responderam A Bruxa do Mar. 40% responderam João do conto João e o Pé de Feijão. 10,9% responderam A Bruxa do Mar, de A Pequena Sereia. No gráfico 7 foi perguntado: hoje se discute muito a questão da sustentabilidade no mundo. Você concorda que o folclore pode nos auxiliar na relação do homem com a natureza? 69,1% responderam que sim, com certeza. 27,3% responderam sim, um pouco. O restante respondeu não. No gráfico 8 foi perguntado: em sua opinião, nos contos é possível perceber uma relação machista na forma de ascensão econômica das mulheres nos contos? 67% responderam sim, 26,6% responderam mais ou menos e o restante não. No gráfico 9 foi perguntado: qual sua opinião sobre o papel da cultura e do folclore na chamada economia criativa? 66,4% responderam tem parte importante, 25,5% responderam tem uma parte pequena e o restante respondeu é irrelevante e não se relaciona com a economia. No gráfico 10 foi perguntado: você considera importante a economia e o folclore na chamada economia criativa? 74,3% responderam que sim, 21,1% responderam um pouco e o restante de jeito nenhum. No gráfico 11 foi perguntado: você concorda que festivais que celebram a cultura local fomentam o turismo e estimulam a economia? 77,3% responderam concordo totalmente, 20% responderam concordo em partes e o restante respondeu discordo. E para minha conclusão, eu vou começar fazendo um pouco a análise da pesquisa, ao que eu pude concluir com a minha teoria que eu escrevi e a análise da pesquisa. A maior parte do público que respondeu, de acordo com o gráfico, foram mulheres. Elas puderam, por exemplo, perceber que existe uma forma machista da ascensão econômica nos contos. Por exemplo, no caso da Pequena Sereia, que ela quer casar com o príncipe, mas na verdade no conto o que ela realmente quer era ter uma alma. O príncipe seria um passaporte. E também no caso do conto da Cinderela, que ela não queria casar com o príncipe, ela também queria ter uma forma de ascensão social e econômica. Essa é a parte sociológica que pôde ser comprovada
principalmente nessa análise da pesquisa de campo. E a questão de que os contos eles podem ajudar a aprender tópicos e conceitos da economia, como a matemática e alguns tópicos da administração financeira, por exemplo, o custo de oportunidade e a questão da matemática, que é muito importante na economia, e os contos eles podem ajudar. O que eu pude concluir com esse trabalho foi que eles podem ajudar essa parte da economia teórica, que os festivais folclóricos eles são muito importantes para questão da economia, e o folclore e a cultura ajudam muito, claro, nesse sentido. E é a questão da sociologia que os contos eles precisam ser reformulados, eles já estão sendo reformulados e consequentemente isso vai ter um impacto positivo na economia, porque as mulheres tendo modelos positivas de inspiração nos contos, elas vão poder inclusive ter uma ascensão econômica que não dependa de homens especificamente. Bom, essa foi a conclusão do meu trabalho de conclusão de curso. Obrigado se vocês ouviram até agora. Obrigado pela atenção.